Olá pessoal, a Condição daqui está aqui na sede da RIC Santa Catarina. Estou com o Marcelo Petrelli, que é o presidente executivo do grupo. Eu vou conversar com ele inicialmente sobre a Acaerte, da qual ele também é o presidente, já está no segundo ano da sua gestão. Marcelo, obrigado por me receber aqui, para conversar com o público da Condição daqui um pouquinho sobre a Acaerte. Você, em 2017, quando assumiu, você disse na Fiesc, lá na sua posse, que você iria trabalhar na sua gestão pela valorização dos meios rádio e televisão. E pergunto para você como os veículos, as rádios e as TVs no nosso estado estão contribuindo para que isso realmente aconteça. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem, na verdade, vai estar assistindo. Um prazer falar com você. Jailson, acho que temos um desafio enorme pela frente. Vamos falar bastante sobre comunicação, sobre desafios nessa entrevista. Mas a Acaerte, especificamente, é importante dizer. A Acaerte é uma entidade que ela congrega todas as rádios e televisões do estado. É uma entidade que tem uma unidade espetacular, tem uma contribuição e participação de todos os radiodifusores, seja nas reuniões, nos encontros, nos movimentos. Por exemplo, fizemos aquele trabalho do cartão vermelho ali, do jeito catarinense, que o Guga se envolveu, as entidades, Fiesc, FEComércio, todos aí, a Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Quer dizer, foi um trabalho espetacular, até me permito dizer, e o investimento até para as pessoas saberem, nós investimos todas as rádios, todas as televisões, com a veiculação do seu patrimônio, do seu ativo, do seu negócio à disposição daquele break comercial com anúncio ou com spot, em torno de 80 milhões de reais, valor negociado. Então estamos falando do investimento absurdo. Eu entendo até que houve uma transformação. Vamos dar continuidade, a questão do cartão foi muito positiva. Então isso mostra muito qual é o papel de uma entidade que não é só olhar os seus interesses, com muitas entidades empresariais até, eu acho que às vezes não entendem que o interesse do seu negócio, do seu setor, também está muito voltado ao interesse da sociedade e do país e do seu mercado. Porque se o mercado for bem, se o Brasil for bem, se a sociedade vai bem, os nossos negócios também vão bem. Então, nós temos que transcender um pouco. A Acaerte faz muito isso, com as campanhas do movimento a respeito da questão do direito do Estado, a questão das mudanças, das questões necessárias da sociedade, a compreensão de formar opinião e assim por diante. Então, a Acaerte é uma entidade muito bem, vamos dizer assim, muito bem entendida no seu papel maior com relacionamento à sociedade, em formar opinião, em trocar ideias, em ajudar o desenvolvimento econômico, social e intelectual das pessoas, principalmente nesse momento de transformação que o Brasil passa, né? Mais do que importante. E nós, como você falou, focamos muito, acabamos de fechar esse final de ano, já eu sou um trabalho com o Sebrae. O Sebrae vai fazer novamente, já fez isso há anos atrás, até na época da minha primeira gestão, capitaneado pelo Ranieri, que assumiu depois, a questão de um trabalho de qualificação profissional na área de marketing, na área de venda, de gestão, administração, né, no aspecto da rádio como um todo, né? Então a rádio hoje, eu diria que a nossa rádio catarinense, não só a entidade é um modelo nacional, como a nossa rádio é um modelo nacional, como a audiência das rádios são modelo nacional. Isso é reconhecido pelas agências de São Paulo, todos. Nós temos as maiores audiências do Brasil, são as rádios locais, as maiores audiências da programação local das televisões são em Santa Catarina, seja ela de qualquer rede. Então, quer dizer, nós sabemos fazer comunicação diferente aqui no estado, isso há muito tempo, historicamente, e estamos dando resultados nesse sentido. Então, a Rádio São está muito preparada para a questão tecnológica, qualificação de gestão profissional e continuar desenvolvendo o seu papel. Sim, nesse aspecto social, vocês recentemente fecharam uma parceria com a Asinan, que é a Associação Catarinense das Empresas de Água Mineral, para divulgar nas entregas deles no estado todo uma alerta sobre a violência contra a mulher. Até é importante fazer o registro, o propósito partiu deles, do presidente da entidade, eles que têm o mérito desse processo, trouxeram para nós apenas a dar contribuição, são mais de 2 milhões de galões, né, que vão circular pelo estado todo, com a mensagem ali da violência, que até a RIC fez um editorial esses tempos, a violência contra a mulher, a questão do João de Deus, né? Quer dizer, nós precisamos dizer às mulheres que a sociedade tem maturidade para ouvir quando houver o abuso ou a violência, sem nenhum preconceito, sem nenhum preconceito, que aquela pessoa tenha prejuízo por ter sofrido algum tipo de violência ou abuso, no sentido de acolher, né? Então essa campanha vem muito nesse propósito. Nesse sentido, vem a Maria da Penha, né? Sim, vem para o dia 30 de janeiro para fazer uma palestra e um lançamento. Então está de parabéns a entidade, né, das águas minerais, seu presidente e todas aquelas empresas que congregam de fazer esse movimento. E nós aqui estamos mais uma vez no movimento social de apoiar mais o movimento da entidade com os seus radiodifusores e rádio e televisão, entendendo seu papel que transcende o seu negócio. Sim. Outra bandeira da Acaerte, já de longo prazo, é a luta contra o trabalho mal feito pelas rádios comunitárias, muitas até distorcendo a sua função. O governo federal
tirou a outorga de 100 emissoras no Brasil. Como é que está o cenário das comunitárias aqui em Santa Catarina? É engraçado, né? O Bolsonaro, e aqui não estou defendendo politicamente nem A nem B, mas o tom do Bolsonaro. Né? E nós temos que entender, por mais que seja político A ou B, nós temos que ter o tom da legalidade, da legislação, de cumprir lei, de tolerância zero. Nós temos que sair do Brasil daquela coisa do politicamente correto para tudo. Sim. E, consequentemente, você tem um limbo para tudo. Né? As rádios comunitárias têm muito isso. Né? No entendimento de que a comunitária faz um trabalho diferente. Não, rádio é rádio. Radiodifusão é radiodifusão. As rádios que estão aí não são rádios comerciais, são rádios comunitárias, são rádios que prestam serviço. Tem rádios que têm programação local e, como eu te disse, as maiores audiências, líder de audiência, todos os municípios, nossas regiões, são rádios locais, não são rádios de rede. Sim. Sem demérito às redes, mas são rádios que tem um profissional, jornalista trabalhando diuturnamente. Dedicado para a comunidade. A comunidade no seu prestação de serviço. Jornalismo, entretenimento, informação para aquela comunidade. Então não tem rádio comunitária. As rádios, todas elas são comunitárias e as rádios elas estão estabelecidas há mais de 100 anos. A rádio comunitária tem um propósito diferente, sim. A área de abrangência, a sustentabilidade, ela tem um propósito. E nós somos a favor, sempre fomos a favor do propósito ao qual ela foi constituída, para que não haja nenhum tipo de desvirtuamento em relação ao propósito da rádio, o outro aqui paga uma concessão, que paga os impostos, e a rádio comunitária tem alguns tipos de privilégios muito significativos para este papel, de uma cidade menor, de um bairro menor, de um atendimento para aquele fim. E o que havia, sem dúvida nenhuma, era um desvirtuamento completo disso, comercial, com aquele discurso de que não é bem atendido, aquele discurso de se autodefinir, a questão da pessoa que eu digo assim, quando você tem uma elite, esses dias eu fui à praia, né, uma praia campestre, quando você tem uma elite intelectual, uma elite social, financeira, que diz que acha que pode levar o seu cão à praia, uma vez que é proibido, porque não faz problema, ele não faz, uma senhora disse, meu não faz. No meu não faz xixi. Né? Então, quer dizer, quando as pessoas entendem que elas podem se auto-justificar, a sociedade está desvirtuada. Então, nesse episódio da Rádio Comunitária, o Brasil vem voltando ao Bolsonaro no tom que ele deu em relação à legalidade das coisas, o cumprimento da lei. Então, o próprio governo do Temer, que já não era assim, no final começou a ser. Sim. Então já rompeu, caçou 100 rádios, e o que vai acontecer, a rádio continuar, a CAEP fiscalizando junto à Anatel e o Ministério, as rádios cumpriram o seu papel de potência e de forma de comercialização. Até para trazer, como eu te disse, no seu propósito adequado, aquele que foram colocados, o seu serviço diferenciado. Sim, exatamente. Um outro assunto que a CAERT também trabalhou bastante no ano passado foi o desligamento do analógico e a migração do AM para FM, que foi até alvo de muito debate no último congresso do ano passado. Como é que está isso hoje em Santa Catarina? Já está tudo resolvido? Está tudo resolvido, as rádios todas elas. Tem algumas rádios que não migraram ainda por duas razões. Uma pela questão de fronteira, que falta ali buscar o dial, porque fronteira tem as rádios do outro país, então tem uma complexidade, e tem a questão das rádios que não tem espaço no dial, que vem a banda estendida ou não, né? Mas o que está sendo discutido no Ministério é uma visão de diminuir algumas potências de algumas rádios para se caber no dial outras rádios, né? Sim. Até porque hoje você tem uma rádio que congrega 50 municípios, você gasta uma fortuna no transmissor, uma fortuna em energia elétrica e não vai faturar nos municípios, porque hoje tem outras rádios com aspecto local que faturam aquele município. Então não há necessidade de você ter uma abrangência muito grande. Então está se construindo um novo entendimento nesse aspecto. Mas eu diria que 90% já migrou e desses 90% todos estão muito bem. Né? Parabéns ao governo, porque esse processo de migração foi um processo espetacular, tanto na TV digital, que foi a migração para digital mais rápida da história do planeta em relação ao Brasil, do que foi feito, sem nenhum prejuízo em relação à sociedade, nenhuma reclamação das próprias redes, das telefonias que absorveram as frequências e pagaram por ela, o trabalho que foi feito pelo Seja Digital em poder buscar alertar as pessoas que tinham que trocar o seu televisor ou colocar o seu a antena, etc. Então está de parabéns. O governo fez um grande trabalho, por isso é importante elogiar o Estado quando faz, na TV digital e na migração da Rádio FM. Muito bom. Um outro assunto que você pilotou pessoalmente lá em Brasília, eu acompanhei aquela apresentação para os parlamentares do Sul do Brasil, foi o GSUL. Já está quase, daqui 2, 3 meses, completa um ano. Quais as ações, como é que foi esse movimento, qual foi a receptividade por parte deles e resultados? Eu acho que o primeiro resultado específico que houve, Jair, foi a unidade das entidades do Sul, a CAERT, a ERP e a GERT, o qual não havia. Como há em outros do Brasil, em outras regiões, como o Nordeste, e há um entendimento de região muito positivo, né, no sentido político, empresarial e social. Sim. Aqui no Sul não há. Sempre a coisa do Sul é o Sul muito bem desenvolvido e muito desagregado. Né? Então, a primeira coisa foi a união das entidades para elas se entenderem, trabalharem em temas conjuntos, no aspecto não de temas de ordem técnica e em função das entidades, mas de ordem social.
né? Então nós estamos trabalhando muito hoje a divulgação do que acontece nos estados para todos os estados, falando muito aqui do que acontece no Rio Grande do Sul e Paraná, lá no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e vice-versa no Rio Grande do Sul. Sim. Então nós estamos divulgando mais os 3 estados do Sul para o Sul. Então esse é o segundo ganho. E o terceiro ganho é dando exemplo para as entidades e instituições, principalmente empresariais e outros, a se unirem em prol do Sul. Né, a união dos 9 senadores, dos mais de quase 70, 80 deputados federais, para poder defender questões que são diferentes, tem que respeitar. O Brasil é um país continental, tem situações que no Nordeste funcionam de um jeito e que no Sul ou no Norte não funciona do outro. Então nós temos que ter essas peculiaridades, por isso o Sul e Sudeste estarem mais entendendo as suas necessidades em relação ao modelo do Estado para o Sul. Então eu diria que foi um trabalho que foi muito bem aceito, foi um trabalho que foi muito bem desenvolvido, está consolidado na sua implantação, agora é buscar ganho de escala e buscar novas realizações. Mas agora tem uma renovação do Congresso. Teria que ter uma nova passada lá para conversar com os novos deputados e senadores? Como Sim, com certeza. Eu acho que tem uma nova realidade política. Sim, né, também. dessa renovação de 50% que vem. Até te confesso que me estranha um pouco, nós tivemos uma denúncia esses tempos sobre o auxílio mudança, né? E por uma surpresa absurda, né? Nenhum deputado, a não ser 2 deputados do estado aqui, quando falo o Jorginho e o Espiridião, abriram mão uma vez que eles estão lá já e foram para o Senado. Mas nenhum deputado reeleito abriu mão do dinheiro que recebeu para trazer a mudança e para levar. E olha, ele está em Brasília, vai continuar em Brasília. E aqueles novos que vieram com o novo discurso. Sim. Quer dizer, se é um auxílio mudança, se minha mudança custa 5 mil reais, eu vou lá e digo que custou 5 e recebo 5 mil. Não 70 e poucos mil reais. Então, tem muito ainda para fazer na questão política, principalmente. Então, vamos lá, com certeza, conversar com aqueles que foram reeleitos, com aqueles que foram eleitos pela primeira vez, para podermos juntos, né, trabalharmos pelo Brasil diferente e um Brasil novo. Né? Sim, exatamente. Marcelo, a Caerte compõe o trade da comunicação, o Fórum da Indústria da Comunicação Catarinense, e é uma entidade mais forte, não tem como negar isso. Quase 300 emissoras de rádio no estado, dezenas de emissoras de televisão, e uma atuação como você descreveu aqui. Né? Como é que você vê esse distanciamento do governo do comandante Moisés com o trade? Né? Eu tenho conversado com o presidente de outras entidades, não houve ainda uma aproximação, uma conversa com a área de comunicação. Eles estão assim, ignorando a área de comunicação. Como é que vocês veem essa postura de não ter essa aproximação? Eu acho o seguinte, primeiro é importante fazer um registro de que a audiência das rádios, a audiência das televisões, com o advento da rede social, e a rede social é um meio importante, e também é um veículo, porque lá as pessoas colocam os seus vídeos, também é um veículo ao qual você é o auto-repórter, assim por diante. Não perdeu nenhuma audiência. Então, quando você tem uma televisão que fala, no telejornal, com 1,5 milhão de pessoas, quando veicula uma matéria, sim, outra televisão veicula com outro 1 milhão de pessoas, e todo santo dia, né, elas estão lá com aquelas mesmo 1 milhão de pessoas, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a rádio e a televisão estão muito bem consolidadas no seu papel, em penetrando na sociedade e conversando com a sociedade. E é importante, quando a audiência não cai, é sinal de que lá as pessoas estão buscando a informação para serem influenciadas ou serem informadas. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de que é importante, e eu acho que o governo atual, que foi eleito e muito bem eleito e legitimamente, e queremos o melhor e vamos trabalhar para contribuir e ajudar naquilo que for o nosso papel, não conhece muito essa realidade. Né? Primeiro é importante, eu sempre defendi muito, já eu falava muito que o nosso Estado é um Estado melhor da Federação. O Estado tem dificuldades, tem problemas, sim, como todos, até porque sempre quando se entra alguém novo, ele entra para fazer tudo de melhor do que foi feito para trás. É importante assim, peraí, o que aquela pessoa fazia de bom, né? Eu vou olhar, fazer igual ou melhor, e aquilo que não fazia de bom eu vou fazer novo e melhor. E assim sempre melhorar aquilo que foi no passado. Eu acho que a desconstrução não é positiva em alguns aspectos. Por exemplo, o nosso Estado eu sempre defendi que ele é diferente por algumas razões. Vamos lá. Nós temos o maior índice de cooperativismo do Brasil. Por esse aspecto, somos um Estado diferente. Nós temos o aspecto dos integrados, que começou aqui a Chapecó, a Sadia, a Perdigão, hoje a Aurora, que é o sistema integrado, que é o microagricultor, esse sistema como funciona. Também é modelo aqui. Exatamente isso. Também é a mesma coisa, integrado, é um modelo que só existe aqui. Uma coisa que ninguém considera, o sistema CAFEA. Historicamente, em outros estados, as pessoas, na verdade, vêm se formar na capital e não voltam para o interior.
não oferece para o interior a inteligência da sua formação intelectual. Com o sistema CAF, que tem há mais de 20 anos aqui no Brasil, no estado, perdão, as pessoas se formam em Joaçaba, em São Miguel, em Chapecó, em Araranguá, em São Bento, e lá permanecem. Formadas em dentistas, em médicos, advogados, engenheiros, administradores, e claro que colocam à disposição daquela comunidade, daquela região, a sua inteligência intelectual. E aí desenvolvem aquela região, principalmente na autoestima. Né? Então esse é outro modelo. A questão de sermos um estado da federação, que a capital não é um município econômico, social e político, a questão da litoralização, construção civil, turismo e a mídia regional. Eu sempre disse que a mídia regional, diferentemente do resto do Brasil, voltando às rádios, os jornais impressos regionais, as televisões, e quando falo dos jornais, Jailson, e das rádios e televisões, é importante colocar os seus portais digitais. Sim. As maiores audiências digitais do estado, elas estão no portal da rádio, no portal do jornal e no portal da televisão, como nós temos aqui, especificamente a CAET, a RIC, o RIC+, a UND Online, a NSC, TNC Total e assim por diante. Então, esse universo da mídia regional, onde existem todas as televisões e rádios preocupadas, investindo o seu capital, o seu resultado, em contratar profissional, em abrir espaços regionais e oferecer para aquelas comunidades que estão inseridas o serviço da informação, do entretenimento e da formação através desses investimentos, que, na minha opinião, fez o Estado também ser esse Estado com aquelas características regionais de valorização, reconhecimento, desenvolvimento econômico e assim por diante. E eu acho que o governo do Carlos Moisés não entendeu isso ainda e não enxergou isso ainda e, de certa forma, no direito dele, está buscando a fazer o seu papel. Claro que quando ele destitui uma Secretaria de Comunicação, deixa de existir, e quando ele, na verdade, desestrutura a questão dos investimentos do governo na comunicação, e aí não é a comunicação do dinheiro, é a comunicação social, da transparência, da comunicação junto à sociedade do que está fazendo, de como está fazendo, de movimentar a sociedade para o entendimento dela compreender a visão política social desse governo para ela poder dar o seu papel, seja uma campanha de desenvolvimento, seja uma campanha de ação social, de vacinação ou do que seja, mas do entendimento da sociedade para caminhar junto com o Estado. E com isso fazer o Estado crescer e se desenvolver melhor. Então eu acho que não houve ainda essa compreensão e eu acho que não houve ainda, principalmente da parte do Estado, do governo e dos seus integrantes da comunicação, quer dizer, a compreensão dessa grandeza, dessa ferramenta, dessa influência e presença contínua da radiodifusão e também dos jornais na sociedade, para que pudesse haver, sem dúvida nenhuma, um entendimento do encontro, do diálogo, para saber como pensa e o que fazer conjuntamente. Mas eu acho que cada coisa tem seu tempo, né? O governador e o seu staff está fazendo o seu entendimento de como programar os próximos 4 anos. Nós temos que ter paciência, temos que ter entendimento, mas eu acho que o principal que eu acho que aí cabe ao governo é querer ter, vamos dizer assim, o entendimento do bem, o entendimento de enxergar que a comunicação ela é do bem e ela é para o bem, e é isso que nós temos feito. Nós temos muita tranquilidade, muita consciência tranquila em relação ao papel e principalmente, Jailson, a credibilidade. A audiência está aí para mostrar, as maiores do Brasil, rádio e televisão, e a influência que se tem a radiodifusão e a comunicação regional no Estado. Então nós estamos fazendo nosso papel. Vamos continuar fazendo nosso papel, continuar nos relacionando, continuar fazendo o papel da boa comunicação, da resposta do Estado para os serviços que ele tem que prestar, isso em função da CAET e dos seus associados. Então, o que nós temos que fazer é procurar, talvez, conhecer mais as partes, ambas as partes, e poder, com isso, construir caminhos para poder, aquilo que eu disse lá no início, ser igual ou melhor do que o passado, no sentido de poder utilizar aquilo que está bem construído para melhorar e adaptar em novas filosofias e melhor construir. Muito bom. Obrigado pela sua entrevista. Bom ano. Sucesso para você, Jailson, e sucesso a todos aí os nossos internautas, né, ouvintes, telespectadores, leitores, para que a gente possa fazer um grande ano, e vamos fazer, Jailson, todos nós, um grande ano, e Santa Catarina com certeza vai surpreender também em ser um estado cada vez mais diferenciado do resto do Brasil. Não tem eleições, não tem Copa do Mundo, não tem desculpa, tem que trabalhar, arregaçar a manga. A gente trabalhou muito no passado, tem que trabalhar mais agora. Né? Ok, obrigado. Obrigado, pessoal, Jailson. um abraço. Um abraço.